Romanos capítulo 7, versos de 1 a 6, para iniciar. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Este capítulo tem uma divisão interessante. Nos versos lidos, versos de 1 a 6, Paulo fala acerca da relação entre o crente e a lei, entre o salvo e a lei. Já nos versos 7 a 13, ele trata da relação entre a lei e o pecado. E nos versos finais, do 14 até o 25, ele considera a relação entre o crente e o pecado. Alguns acreditam que Paulo está retratando um descrente, mas por diversas razões eu compreendo que ele aponta para um salvo que busca, pelo menos no capítulo 7, viver por suas próprias condições. Então há uma tensão para o salvo, e esse capítulo, ou a partir deste capítulo, isso vai ficar evidente na carta de Paulo aos Romanos. Há uma tensão para o salvo, e isso inclui a todos, sem exceção. Você é salvo? Você foi salvo por Deus em Jesus Cristo? Foi conduzido a Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo, por meio do Evangelho? Então há uma tensão na vida do salvo, na sua vida. Por um lado, entender que sua identificação com Jesus Cristo significa que ele morreu para o pecado. Por outro lado, ter de lidar com a natureza do pecado que persiste em sua realidade, em nossa realidade interna, quando olhamos para o nosso coração, e externa, quando olhamos para as pessoas, quando olhamos para as outras pessoas, quando olhamos para a sociedade em que vivemos, quando olhamos para tudo que está ao nosso redor, absolutamente tudo, nós percebemos uma persistência da natureza do pecado. E na maior parte do texto, desse texto, Paulo trata em relação à lei, e nós vamos falar um pouquinho acerca disso. Então eu quero simplificar com vocês. A lei é boa? É uma pergunta. A lei é boa? Sim, ela é perfeita. Por quê? Porque ela revela o caráter de Deus. Ela revela a pessoa de Deus. O que Deus estabeleceu, e se para nós simplificarmos aqui o que acabamos de ler e o contexto em que estamos inseridos. O que Deus estabeleceu para salvar o homem, ou que exigência Deus estabeleceu para salvar o homem? A resposta, o cumprimento da lei. Essa é a resposta. Deus estabeleceu o cumprimento da lei para a salvação do homem. Qual é o nosso problema? Qual seria então o nosso problema diante disso? O nosso problema
é que nós não temos como cumpri-la. Simplesmente pela realidade que existe em nosso próprio ser. E a realidade em que estamos inseridos também. Mergulhados numa influência constante, plena, profunda e alongada do pecado na vida, na existência. Então, esse seria o problema. Nós não temos como cumprir a lei. Logo, nós careceríamos de seu cumprimento perfeito. E isso aconteceu, e nós cantamos isso hoje, na pessoa de Jesus Cristo. E quando seu cumprimento é aplicado à nossa vida, nós somos justificados por Deus e livrados de sua condenação, tornando-nos então participantes de tudo que Deus providenciou em Jesus Cristo. Isso é esplêndido quando nós consideramos textos que o próprio apóstolo Paulo escreveu, como na sua carta aos Efésios, e quando ele aponta para a realidade de que Deus estabeleceu um plano, um projeto antes da fundação do mundo, antes da criação, e ele está executando este plano a partir da criação, cujo plano tem na sua centralidade a pessoa de Jesus Cristo. Então tudo converge para ele. Essa é a ideia, essa é a revelação que nós temos nas Escrituras, e tudo isso é espetacular. Que plano, quanta sabedoria, quanta graça que nós encontramos nas Escrituras revelada e aplicada à vida daqueles que foram alvos da ação do Senhor por meio do seu Espírito. Então Paulo, no capítulo 7, nos primeiros 6 versos que nós acabamos de ler, ao tratar sobre o salvo e a lei, ele faz uma analogia com o casamento. E eu vou aqui também trazer essa analogia. No casamento que nós acabamos de ler, quem morre? O marido, o homem. E na aplicação, então, quem morre? A morte na lei. Em Cristo. Não é a lei, e nem a morte em si, porque ela ainda persiste como um aspecto do pecado na existência do homem, mas a condenação, a morte na lei em Cristo, ou na pessoa de Cristo. E então quem fica livre, no caso do casamento? A mulher, a esposa, com a morte do marido. E na ilustração, quem fica livre? O salvo. O salvo fica livre. Fica livre do quê? Da lei, da união conjugal. Quer dizer, ela morre para as exigências da lei, com respeito ao seu casamento, na ilustração estabelecida. E no caso do salvo, fica livre da lei, ele morre para as suas exigências. Então a lei afirma que se houvesse um sacrifício puro, que incluísse o cumprimento pleno de suas exigências, a morte como punição seria abolida diante do devido pagamento. Então a pessoa ficaria livre das exigências da lei. Pois bem, seguindo a direção da própria lei, Cristo cumpriu plenamente suas exigências e ofereceu sacrifício perfeito, incluindo o ressuscitar da morte, vencendo a própria morte. E dessa forma, todos os que estão associados a Cristo usufruem de sua obra, não mais sendo afetados pela exigência da lei ou pela condenação que ela infere. Por isso Paulo afirma que mediante a própria lei, como nós lemos, morri para a lei. A lei sendo perfeita, ela estabelece as exigências e condena os que não conseguem cumpri-las. Quem consegue cumprir? Ninguém. Logo então, todos estão condenados, casados, unidos
destinados à condenação ou destinados à morte. Há misericórdia na lei? Não, não há misericórdia. O que há na lei? Justiça. É a justiça de Deus. Cristo, por sua vez, cumpre perfeitamente todas as exigências da lei, e mesmo não havendo qualquer merecimento de nossa parte, ouviu? Mesmo não havendo qualquer merecimento de nossa parte, mesmo sendo ainda incapaz de cumprir quaisquer exigências, Ele compartilha o resultado de seu ministério conosco. Isso é graça. Isso é misericórdia. Isso é amor. Como nós observamos, a lei é boa, ela é santa, mas através dela o pecado se tornou conhecido. Acompanhe aí o verso, vamos ler aos poucos alguns versos. Verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. A lei não criou o pecado. A lei vem do Senhor. A lei revela o Senhor. A lei revela o seu caráter. Então ela não poderia criar o pecado. Então ela não o fez, mas ela evidenciou, é o que Paulo está aqui apresentando, a sua existência. E ainda, estabeleceu a proibição do direito a fazê-lo. Paulo cita, não cobiçarás. O que proíbe o direito de cobiçar. E estabelece sua prática como descumpridor da lei e merecedor de juízo. E assim como a cobiça, todas as outras questões. Então a lei não fez nascer o pecado em nós, mas ela não mais permitiu. E aqui está o que Paulo faz realçar no texto. Ela não mais permitiu que ele, o pecado, existisse em nós, às escondidas, influenciando e direcionando-nos a sentimentos, palavras, ações e omissões, como se estivéssemos mortos, sem que percebêssemos que tal realidade é grave rebeldia contra Deus, contra um Deus que é santo, e que traz consequências tremendas sobre aquele que peca, sobre aquele que infringe a lei. Por meio da lei, Paulo afirmou, nós evidenciamos a presença da cobiça em nossa vida. Conhecemos intelectualmente, porque a lei revela, a lei apresenta isso, e a identificamos, e este é o ponto mais terrível, a identificamos na experiência do nosso viver, quando olhamos para dentro de nós. Não é só a letra, não é só o que o texto diz e apresenta, como nós podemos apresentar, é quando nós olhamos para dentro de nós e percebemos como, por exemplo, a cobiça, o pecado. É nesse sentido que Paulo afirma, por exemplo, no verso 8, porque sem lei está morto o pecado. No entanto, quando nós fomos conduzidos ao conhecimento da lei, e nos deparamos com a realidade do pecado em nós, verso 9, então morremos. Morremos para nossas próprias investidas, pois percebemos que o pecado é tão presente, ouça, tão presente, tão real e influenciador em nossa natureza, que nós não temos a mínima condição de controlá-lo por nossos próprios esforços.
e de alcançar a perfeição, cumprindo as exigências da lei sem envolvermos-nos com o pecado. Se o Senhor olhasse para mim, olhasse para você, olhasse para nós, olhasse para a sua igreja e deixasse a sua igreja caminhar sozinha, a partir de sua própria condição, de seus próprios esforços, de sua própria capacidade, olhando para a essência do homem, para a sua natureza, nós estaríamos perdidos. Então, nesse sentido, nós percebemos que a lei, que é vida, que revela a vida, quer dizer, que revela a Deus, e que recebemos com alegria, por acreditar que redundaria em vida para nós, tornou-se na realidade em morte. Pois nos conscientizou acerca do pecado em nós, e em tudo e em todos, e consequentemente, acerca de nossa incapacidade de lidar com isso. Verso 10, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Então nós percebemos que o problema está em nós e não na lei. O problema não está em Deus. O problema está em nós. O pecado, infelizmente, ainda reside no salvo. Infelizmente. Como eu disse no início, seria maravilhoso se isso não acontecesse. Aliás, haverá um tempo em que isto não mais existirá. Quando o Senhor, até que Ele venha, não é? Então, quando Ele chegar, Ele fará uma cirurgia espiritual e retirará para sempre o pecado de nossa vida. E nós não teremos que lidar com o pecado, olha que coisa incrível, olhando para dentro e nem olhando para fora. Não teremos que lidar com o pecado em nosso coração, em nossa alma. Não teremos que lutar com ele, contra ele. E não teremos que lidar com o pecado olhando para a vida das outras pessoas, olhando para a sociedade em que viveremos, o contexto em que estaremos. Mas o pecado, infelizmente, ainda reside no salvo. E como resultado, luta árdua e incansavelmente para retomar o controle de sua antiga propriedade, que somos nós. O pecado é tão miserável que ele não aceita a sua derrota. E ele procura agir como dono de nossos pensamentos, de nossas emoções, de nossas palavras, de nossas ações e de nossas omissões. É exatamente o que Paulo vai desenvolver nos versos 14 a 25. Eu quero ler essa parte com os irmãos. Verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente,
me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Há uma batalha entre duas naturezas. Há uma batalha entre duas naturezas. E aqui nós já vislumbramos, nessa consideração que eu estou trazendo, nós já começamos a vislumbrar o que está por vir e que veremos amanhã e no domingo, se o Senhor permitir. A velha natureza, influenciada pelo pecado, que é identificada no texto pelo corpo, pela carne, e a nova natureza, influenciada pelo Espírito de Deus, que é identificada no texto pela mente, pela consciência, pelo conhecimento da lei. Não devo mentir, mas o faço. Não quero ser estúpido, especialmente com meu cônjuge, ou com meus pais, mas o sou. Não devo ser melindroso, mas eu me rendo. Eu quero crescer no conhecimento de Deus, mas me entrego à preguiça, ou à indisciplina. Quero desenvolver meus dons e servir, mas me perco nos problemas dos outros. Quero amadurecer na relação pessoal, mas fico preso nas entranhas do egoísmo, querendo satisfazer o meu coração. Quero Deus, mas eu me perco em mim mesmo. Almejo o progresso, mas eu me definho no ranço, amargurado. Anseio pela santidade, mas eu escorrego no pecado que insiste em me dominar. Parecemos fracos, perdidos, às vezes até miseráveis. Tudo porque o pecado persevera em nossos membros ainda. Ele não se dá por vencido. Persiste, insiste em retomar o domínio, aquele que ele possuía antes da intervenção divina. Aliás, deixe-me relembrá-lo acerca deste domínio, sem desmarcar o texto. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, os primeiros 3 versos. Efésios capítulo 2. Diz assim: o mesmo apóstolo escreveu o seguinte: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Que quadro terrível Paulo apresenta aqui. Eu quero só recordá-lo acerca desse domínio. Paulo, escrevendo aos seus leitores nas igrejas na Ásia, a começar por Éfeso, relembra seus leitores de um passado recente, que ele também se inclui, quando eles viviam à semelhança de todo ser humano que não foi alcançado pelo Senhor. E então ele apresenta esse quadro terrível, esse quadro de morte. As pessoas vivem mortas em seus delitos e pecados. Delitos e pecados que existem diante, o segundo verso, que existem
no mundo ou numa realidade que existe dentro de um sistema mundano que é coordenado por Satanás e que cria, verso 3, o ambiente perfeito, o ambiente adequado na sociedade, às vezes, inclusive em nossa casa, dependendo de sua influência, mas que cria um ambiente para que a natureza humana, a mesma natureza que Paulo está se referindo, lá em Romanos capítulo 7, influencie ou venha manietar o homem, influenciando, plantando desejos no seu coração. Ouça, porque é assim que a natureza pecaminosa trabalha com todo e qualquer ser humano. Ela planta desejos no nosso coração e afirma e nos convence, ou procura nos convencer, de que esses desejos são genuinamente nossos, nasceu de nós, e que nós seremos bem-sucedidos e felizes, somente se atendermos a tais desejos. E o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, a criança, o ser humano, vive então a cobiçar para atender tais desejos, e ele vive de desejo em desejo, de cobiça em cobiça, nunca sendo satisfeito. Como diz o texto, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e a consequência disso, como ele termina no verso 3, éramos por natureza filhos da ira, filhos do juízo. Esse é o domínio que a natureza humana, ou o pecado, tinha em nós. Esse é o domínio. E é esse domínio que ela perdeu. Porque lá no texto de Efésios, no verso 4 em diante, ele vai dizer, mas Deus sendo rico em misericórdia. Então o quadro vai mudar, por causa da intromissão do Senhor, soberanamente, desenvolvendo o seu plano, e então colocando o seu dedo, e conduzindo a pessoa, e no caso os leitores, a quem Paulo escreveu, e o próprio apóstolo Paulo, conduzindo as pessoas a Jesus Cristo. Então, com esta intromissão de Deus em Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, esta natureza humana, este pecado que nos dominava, perdeu o controle, ou melhor, o domínio mesmo. E agora nós temos em Cristo, que estudaremos na noite de amanhã e na noite de domingo, nós temos todas as condições de fazer a leitura correta de nossa realidade, de olhar para as situações em que vivemos e entendermos essas situações pelos óculos do Senhor, pelos óculos do Evangelho, e não nos deixarmos levar pelo domínio do pecado. Mas o pecado que nos dominava, como resultado da ação desta natureza maldita, ele não se dá por vencido, e ele quer retomar o controle. Meu irmão, minha irmã, ele não vai desistir. Ele não vai te dar sossego, porque ele quer novamente dominar você, ele quer influenciar você, ele quer determinar os seus pensamentos, os seus passos, os seus relacionamentos, os seus gostos, as suas ações. Ele quer conduzir você. Há uma tensão entre as duas naturezas, em que a pecaminosa diz, não pense, sinta, mova-se por suas emoções e busque satisfazer os desejos de seu coração, desejos plantados por ela para manter-nos voltados para a cobiça. Então a natureza pecaminosa insiste e nos diz dessa forma, sinta, não pense, porque os sentimentos em muitos são subjetivos.
e ela consegue nos controlar através deles. Mas, por sua vez, o Espírito Santo diz: pense, pondere todas as coisas, discirna absolutamente tudo, pelo referencial que você possui, que é o Evangelho. Considere tudo, até os seus sentimentos. Coloque isso na balança e leia, faça a leitura e tome as decisões baseado naquilo que você tem aprendido pelo Evangelho do Senhor. É uma luta constante, não é? Não precisamos olhar para o outro, basta considerar o nosso coração e as nossas relações. Por isso o apóstolo afirmou no verso 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Lembre-se, nós consideramos um salvo lidando com o pecado, especialmente a partir de suas próprias condições. Por isso um tom de desespero no texto. É diferente quando o Espírito Santo entra em cena, controlando o viver do salvo, como veremos nas próximas mensagens. O que evidencia que a pergunta de Paulo aqui no verso 24 é retórica, direcionando o leitor para a resposta que está por vir. Paulo então conclui o texto, reconduzindo seus leitores à saída, à solução, a Jesus Cristo, exatamente aquele para quem a lei aponta, servindo não somente de revelação de morte, mas de revelação de vida. Verso 25: graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Graças a Deus por Cristo, que nos livra da condenação eterna e estabelece um novo padrão, dando-nos uma eficiente razão para se viver e novas condições, que substitui a pecaminosidade pela santidade, ao passo em que nos tornamos alvo direto da ação do Espírito Santo, por meio da sua palavra, por meio do seu Evangelho. Enfim, o problema está em mim. O problema está em nós, pois nós somos pecadores. E por isso ainda o pecado persevera. Mas a solução está em Cristo, que é o nosso Salvador. Por isso nós devemos glorificá-lo e nos doar a Ele, fazendo da nossa vida a nossa adoração. Por isso, como ele afirmou no capítulo 12, precisamos renovar nossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por isso, devemos concordar com o que o mesmo apóstolo escreveu aos Coríntios em sua segunda carta. E eu vou terminar a minha palavra lendo esse trecho. Ouça, você conhece. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos. Logo, conhece o texto? Todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, segundo a natureza pecaminosa. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O pecado ainda está aí.
Ele ainda está aqui. E você provavelmente luta contra ele, porque ele insiste em retomar o controle da sua vida. Mas você tem que depender do Senhor, porque a vitória já foi estabelecida por Jesus Cristo.